Maia, o que são os dígrafos, né? E quais os tipos de dígrafos tem? Maia, como que eu explico os dígrafos para criança? Os dígrafos, vamos dar um passinho atrás. Quando você começa a alfabetização da criança, principalmente se você segue pelo método fônico, você começa a associar ali a cada letra um fone, né? A cada grafema um fonema. E você vai associando esses grafemas e fonemas, ou essas letras e fones e sons, para que a criança, quando se deparar com ela, né, na palavra escrita, converta para o som e pronuncie a palavra. É esse processo pelo método fônico que nós vamos ensinando, encaminhando a criança no aprendizado da leitura. Só que, quando se chega nos dígrafos, vão haver mais letras do que sons. Como assim? Vou explicar para vocês, né? Lá na coleção Consolidando a Alfabetização, no volume 1, se não me engano, onde eu trato ali dos dígrafos vocálicos, que é o an, en, in, on, com N ou com a letra M, né? Tem até um exercício desse, onde tem a palavra e eu peço à criança, né, para falar quantas letras e quantos sons, para que ela perceba justamente isso, que algumas palavras vão haver mais letras do que sons. No caso do dígrafo, isso acontece. Por quê? No dígrafo são duas letras que juntas representam um único som, um único fone. Por exemplo, quando tem ali o RR, esse URR, né, apesar de ser dobrado, você vai explicar para a criança a regra ortográfica ligada a ele, que é para quando a palavra precisa ter aquele som, né, o R precisa ter aquele som de né, e está entre duas vogais, então a gente dobra o R. Tem uma regrinha para esse dígrafo. Para o SS, a mesma coisa. Lá nas apostilas de dificuldades ortográficas, eu explico essa regrinha, né, para a criança, né? Nos exercícios ali tem uma parte de explicação para que os pais tenham como ensinar essa regra ortográfica para a criança. Mas tem, por exemplo, o CH, o LH, o NH, os dígrafos consonantais, eles são formados pelas consoantes, que é essas as mais comuns que nós conhecemos, NH, LH, RR, CH, né? E essas duas letras, elas se unem, elas juntas representam um único som. Por exemplo, na palavrinha chá, existe o C, o H e o A. Se você for pedir a criança para contar quantas letras tem, ela vai perceber que são 3 letras, chá. Mas tem ali 2 sons, que é o sh e o A. E aí você vai explicar para a criança que o C, aí você, a depender da criança, se for uma criança que exige mais ludicidade, você pode falar o quê? Olha, a letrinha C, quando ela se casa com a letrinha H, quando elas ficam juntas, morando juntas, se apresentam, quando elas caminham juntas, elas cantam junto um mesmo sonzinho. As duas, o H não fica mudo mais e a letra C não tem mais aquele sonzinho de k e nem de s. Elas se juntam e elas passam a cantar a mesma musiquinha, o mesmo sonzinho, que é o sh, que é o mesmo som do X. Ele passa a imitar o X. Então, você pode trabalhar essa associação do som do dígrafo com o dígrafo de uma forma mais lúdica. Ou se for uma criança que tem uma raiz mais lógica aí, né, você pode só explicar. Olha, o C e o H, quando eles aparecem juntos, eles apresentam um único som, que é o sh, certo? Então, a forma que você vai ensinar, se é de uma forma mais lúdica, se é de uma forma mais direta, vai variar aí conforme a criança. O importante do dígrafo é que ela compreenda que são duas letras que representam um mesmo som.